falar com vocês um pouquinho sobre a culpa. A culpa ela é um veneno que pode estragar, atrapalhar, prejudicar o nosso organismo. Os especialistas e os estudiosos dizem que as pessoas experimentam cerca de 2 horas diárias de culpa leve, 5 horas semanais de culpa moderada e 3 horas e meia mensais de culpa grave, de acordo com os estudos. A função da culpa é sinalizar que fizemos ou iremos fazer algo errado, né? Essa culpa é uma culpa saudável. A pessoa que não tem culpa nenhuma tá muito errado. Se enquadra nesse nível, né? A psicopatia ou algumas pessoas que já acostumaram tanto com coisas erradas e coisas burlar normas, leis e princípios que já cauterizou a mente. Então, tem um nível de culpa que todos nós precisamos ter, que é saudável. Mas ninguém pode viver com sentimento de culpa o tempo todo, a vida inteira, e principalmente por uma coisa, algo que aconteceu, às vezes no passado, algo que não foi resolvido, algo que você não pôde perdoar ou pedir perdão. É esse tipo de culpa que é prejudicial. Ela se torna doentia, né? E os relacionamentos são altamente prejudicados. Então, a culpa não resolvida é a mais prejudicial e mais comum. Ela permanece muitas vezes por falta de um pedido de desculpa, porque às vezes você errou. Nós erramos, todos nós erramos. Mas o que faz com que você fique livre da culpa daquele erro? Reparar ou um sincero pedido de desculpa. Muitas vezes, às vezes, você não ficou livre daquele sentimento de culpa porque o pedido de desculpa não foi sincero. Foi uma coisa meio desarrumada, uma coisa de qualquer jeito. A pessoa ofendida, né, ou que você se sente culpada por aquilo que fez com ela, ela precisa sentir sinceridade nesse pedido de desculpa. Isso cura, né? E então essa culpa prejudicial, né, essa culpa não resolvida, ela é a mais comum nos relacionamentos e no dia a dia. E às vezes, mesmo com um pedido de desculpa, os danos às vezes são grandes, né? Dependendo do que aconteceu. Então, a pessoa às vezes carrega isso. Nós temos também outro tipo de culpa, que é a culpa do sobrevivente. Não sei se vocês já ouviram relatos de caso que, tipo, num acidente de carro, morreram 4, ou morreram 3, ou morreram os que estavam ali e só ficou um. Aquele que fica, normalmente ele carrega, às vezes, né? É comum, a culpa de sobrevivente é isso, ele carregar essa culpa. Ah, por que eu não fui também? Ah, eu sou culpado. Principalmente quando se trata, por exemplo, de um motorista, né? Que às vezes num acidente ele sobreviveu. Muitas vezes essa culpa do sobrevivente, ela vem, né? Isso acontece muito em tragédias, né? Lembrança daqueles que morreram, né? Normalmente esse tipo de culpa é bom, é necessário ter uma ajuda profissional para que você saia desse sentimento, para que você possa falar disso, você possa explicar para um psicólogo, para alguém que possa te ajudar, né? Para que você não carregue esse tipo de culpa. Tem também um outro tipo de culpa, que é a culpa da separação, né? Ou da deslealdade. São filhos que rompem, né, com seus pais, as propostas de seus pais, buscando autonomia e fazendo suas próprias escolhas, né? E depois de um tempo isso gera às vezes um sentimento de culpa. Buscar autonomia saudável, romper às vezes alguns filhos às vezes precisam romper com determinados, até mesmo gosto dos pais. Por exemplo, eu já vi pais que eles queriam que o filho seguisse uma determinada carreira. E o filho não queria aquilo e nem tinha aptidão para aquilo. A aptidão e a desenvoltura dele era para outro tipo de carreira. Então ele vai e rompe com os pais ficam chateados e aquilo gera um certo sentimento de culpa, né? Isso precisa ser resolvido. Os pais que se separam,
né, dos seus filhos por causa de outros relacionamentos. Filhos que se sentem traídos porque os pais foram embora e não fizeram a paternidade porque entrou num outro relacionamento, né? Isso gera muita culpa. Eu digo que, por exemplo, a criança pequena, na fase lúdica, elas têm muita dificuldade de entender a separação dos pais. Porque na maioria das vezes, quando não tem aí um pai violento, um pai abusador, ou uma mãe abusadora, uma mãe que não cuida, uma mãe que não é afetiva, né? A criança normalmente ela gosta dos dois. Ela gosta do pai e ela gosta da mãe. E quando há separação, ela tem a tendência, muitas crianças emocionalmente, elas sentem como se elas fossem culpadas do final ali da relação dos pais. Isso gera também um certo sentimento de culpa. Por isso que em muitos casos, quando os pais sabem lidar, tratam a criança bem, o pai mesmo separado e a mãe separada sabe fazer a paternidade e a maternidade, a criança supera. Mas há uma tendência muito forte em que as crianças, numa fase ainda bem precoce, elas sintam culpa devido à separação dos pais. Elas acham que elas deveriam, psicologicamente, emocionalmente, elas sentem assim que elas deveriam fazer alguma coisa para que os pais não separassem, até porque a criança gosta dos dois, né? Então isso é um outro tipo de culpa também. O outro tipo, né, as feridas emocionais causadas pela culpa, autocondenação, né? A alegria, a felicidade da pessoa fica ameaçada, a pessoa se condena o tempo todo, se culpa. Autossabotagem, muitas vezes, autossabotagem é um mecanismo inconsciente que a pessoa tenta, né, aliviar o sofrimento se punindo. Há muitos casos psicológicos, relatos de consultório mesmo, que a pessoa não está percebendo, que ela está se sabotando, se auto-sabotando. Na verdade, é um mecanismo inconsciente em que ela está se punindo, sem perceber inconscientemente que ela está se punindo, né, por causa da culpa. Tem também a questão mais grave um pouco, que é cortar pulsos, né? As pessoas se marcarem, os adolescentes, isso acontece muito, né? Se ferir, né? Parece que emocionalmente faz com que a pessoa se sinta kit. Quando ela se machuca, é como se desse temporariamente uma aliviada psicológica na dor de se sentir culpada, né? Então, como tratar a culpa? A forma mais eficaz de eliminar a culpa é tratando na fonte. Pedido de desculpa eficaz, auto-perdão, se perdoe. Você já foi lá, já pediu perdão, já pediu desculpa, já retratou com a pessoa daquilo que você fez. Então, ok, aí você precisa se perdoar. Se você não está conseguindo fazer isso sozinho, busque uma ajuda profissional, né? E de volta à vida, concentrar na vida, naquilo que você tem que fazer, colocar ocupação para a sua vida. Normalmente, né, se concentra muito na culpa do sobrevivente, a culpa de separação e da lealdade. É onde se concentra mais esse tipo de comportamento. Então, a pessoa precisa pedir desculpa, precisa se perdoar e precisa retomar a sua vida. A pessoa que não retoma ou que deixa com que a culpa impeça ela de ter as atividades diárias, atividades profissionais, ela sofre muito com isso. Então, precisa retomar a vida, né? Então, o pedido de perdão precisa ser eficaz. O que é um pedido de perdão eficaz, né? Quando eles não são sinceros, eles são percebidos, né? E o tiro sai pela culatra. A emenda fica pior do que o soneto, né? A maioria de nós entende que o perdão inclui uma declaração de arrependimento, uma clara declaração, sinto muito do que eu fiz com você, né? Então, um pedido de perdão sincero, mas é preciso, né? É preciso fazer isso. Preciso que volte aos sentimentos, retomar a sua vida. Faça isso
E se isso não resolver, aí sim você precisa buscar a ajuda de um profissional, porque aí a coisa está mais marcada, está mais profunda, está mais enraizada. Mas a culpa doentia, ela é um veneno para o nosso organismo. Ela vai te debilitando e age até no sistema de defesa do seu organismo, ok? Então, curta, compartilhe esse vídeo, passe para mais alguém e livre-se da culpa. É muito ruim se sentir culpado.